Eu estudo a mente humana. Eu estudo o cérebro. Já faz alguns anos. Eu não sou pesquisador, daqueles que ficam em laboratório. Eu estudo a mente humana na prática. O meu currículo, que é o que menos importa aqui, mas ele me traz vivências e experiências que me ligam a trabalhar os seres humanos em várias dimensões. A minha conexão com a área de segurança pública me determina uma necessidade de lidar com as pessoas de modo rápido. E a mente humana, quando está em situação de risco, em situações de perigo, quando demanda uma decisão rápida, é uma mente humana. Eu, no direito, já há alguns anos, já faz 12 anos, demanda uma alta ação, uma alta carga cognitiva racional. Dificilmente, no direito, vocês serão exigidos uma atuação em risco. Normalmente é uma atuação naquilo que chamamos de pressão 12/8, tranquilidade, você estudou, você sabe do processo, mas obriga que você, como jurista, vá acessar na sua mente informações muito, muito, muito complexas e muito específicas e muito detalhadas, só até porque do outro lado tem uma vida que depende de você. A mente humana, quando atua nesse circuito, é diferente da mente que eu acabei de mencionar. A mente de risco. Então, a mente racional é a mente diferente. Eu, já há 2 anos, fui buscar uma formação em psicanálise clínica corporal e atendo. Quando eu estou trabalhando com pessoas na sessão, eu estou em outro tipo de mente. É uma mente em que eu busco conexões com o passado, com o futuro. É uma mente reflexiva que sempre vai trabalhar as emoções, os sentimentos. E essa é a terceira mente que eu queria lembrar vocês. O que importa que você saiba sobre a minha atuação é que em todos os lados da minha vida profissional, prática, eu olho para a mente. E eu gosto disso. Eu sou um aficionado por isso da mente. Por isso mesmo, eu resolvi trazer um tema que é pouco discutido no meio jurídico. É um tema que vai mencionar o estudo da mente para o direito. As neurociências, eu já vou desmistificar isso imediatamente para você, as neurociências aplicadas ao direito. O direito, ele é clássico. E, portanto, ele busca sempre como fundamentos um a priori, utilizando uma terminologia da filosofia, o a priori é sempre no passado. O que o passado disse? Nós olhamos sempre para o passado para decidir. Olha que interessante, o jurista olha para o passado, jurisprudência, doutrina. E as neurociências olham para o futuro, aquilo que está agora. São 2 campos que aparentemente são incomunicáveis. E, de fato, para o estudante de direito, eles são incomunicáveis. Eu duvido, não quero desmerecer a incrível faculdade de FECAS, mas eu duvido que vocês tenham uma disciplina que trate sobre neurociências aplicadas ao direito. Eu sei disso porque nenhuma faculdade tem. Se tiver, aí no YouTube, alguém escreva para mencionar qual, porque eu desconheço. Porque são conceitos que não se conversam pela lógica. Mas, como vocês verão aqui, são conceitos absolutamente ligados um ao outro. Como ponto de partida, para estimular um pouco a nossa reflexão, esse que é o Rui Barbosa. Se você não sabe, Rui Barbosa não foi só senador federal, não. Ele foi também um grande jurista que escreveu a Constituição
de 1891. A primeira Constituição da República, ele esteve vinculado à República do Brasil. Em 1907, este que aí está, Rui Barbosa, foi na Holanda discursar em uma espécie de Conselho de Estados Internacionais. Direito internacional nem existia direito. Estávamos às vésperas da Primeira Guerra Mundial. E Rui Barbosa, vindo de um país que era um nada no cenário internacional, saiu de lá com uma alcunha chamado de o Águia de Águia, porque ele fez um discurso tão brilhante lá. Ele fez um discurso tão brilhante que a comunidade internacional passou a ver o Brasil com outros olhos. Quem não sabe o que ele defendeu lá, é importante conhecer. Ele defendeu, pela primeira vez na história, com uma oratória perfeita, ele era um bom orador, ele defendeu pela primeira vez na história a igualdade de direito entre nações. Não a primeira vez histórica, mas a primeira vez em que foi ouvido. O Brasil não era nada do que é hoje. Era pequenininho. E ele foi lá dizer que a segurança internacional passa obrigatoriamente pelo direito de igualdade entre as nações, grandes e pequenas. Ele não foi ouvido, né? Sabemos que ele não foi ouvido. Em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial, justamente porque não se respeitou essa soberania e essa liberdade entre nações. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Acontece que nós olhamos para conceitos assim filosóficos e acreditamos que se trata apenas de uma justiça discutida pela filosofia. Quando muitas das vezes as injustiças, as falhas nas decisões judiciais e as incoerências do que são decididos, do que é decidido no Poder Judiciário, passa porque nós não conhecemos a mente humana. E nessa época pouco se conhecia, hoje se conhece mais. Parte dessas injustiças que Rui Barbosa muito bem disse aí, está relacionado com um aspecto que eu comentarei com vocês, natural da mente humana. A mente humana, ela se apega a primeiras impressões. A mente humana se apega a estereótipos. A mente humana se apega a gatilhos mentais. E esses gatilhos, esses estereótipos, essas âncoras, acabam por influenciar todas as decisões que tomamos. Sejam vocês pessoas comuns, ou sejam vocês autoridades públicas, dentre elas, autoridades judiciárias. O meu tema, como você pode ter visto, o neurolog, direito, neurociência e a falácia da persuasão racional, é para defender, por último, que o juiz, quando decide, baseado naquele lindo princípio que todos vocês estudaram ou estudarão, livre convencimento motivado ou da persuasão racional, nada mais é do que um princípio normativo. Se você não entendeu isso como uma crítica, foi uma crítica. Princípio normativo é aquilo que está na lei, não é aquilo que demonstra a verdade, a realidade. O juiz, ele deve fundamentar suas decisões baseadas na razão, pelo livre convencimento motivado de acordo com as provas dos autos. Mas não quer dizer que ele não decidiu isso muito antes de seu lado racional decidir. Aliás, o que a neurociência vai apontar é que ele já decidiu, muitas vezes de modo inconsciente e emocional, nos primeiros momentos em que ele observou o réu, ou o autor, ou as testemunhas, ou se deparou com o processo. É isso que a neurociência fala. E veja, não acredito que isso seja muito debatido nos campos acadêmicos do direito. Porque nós vivemos sob uma premissa de que somos racionais
E o jurista é racional, e o juiz é o mais racional de todos. Remonta sobre a lógica do direito a falácia de que simplesmente nós decidimos, nós pensamos sobre uma vertente da mente, a mente racional. E eu afirmo para vocês, eu não. As ciências ligadas ao estudo da mente afirmam para vocês que isso nunca foi verdade. E que isso é uma mentira contada há alguns séculos para o jurista. Neurociências, desmistificando a neurociência. Neurociência nada mais são do que o conjunto de disciplinas, estudos sobre o cérebro. Não só sobre a mente, mas sobre o cérebro. O que significa que para estudar as neurociências, você precisa conhecer isso daqui. Um psicólogo, um psicanalista, não necessariamente é um estudioso da neurociência, porque ele estuda a mente. Estudar o cérebro e as partes do cérebro é um pouquinho diferente. Se conectam, mas não necessariamente iguais. Essa massa cinzenta que aí está, ela, em verdade, se divide em partes. Partes essas que representam cada uma delas funções do cérebro. Funções da mente. Quando você olha aí para o lobo parietal, quando você vê o lobo occipital, quando você vê o temporal, cada uma dessas regiões dizem sobre algo de você. Quando na sessão psicanalítica eu estou mais interessado em fazer a pessoa lembrar de algo e sentir algo, eu sei que quando eu estimulo isso, uma região do cérebro dela vai se iluminar, e é iluminar de verdade. Aparelhos de ressonância magnética e outros, iluminam o cérebro no momento em que nós lembramos, no momento em que nós sentimos, no momento em que nós fazemos exercícios lógicos. Hoje nós conseguimos enxergar efetivamente que a área do cérebro está sendo estimulada. Eu quero não ser pedante aqui, mas ser o mais claro possível. Quero que vocês lembrem para o resto de suas vidas de duas áreas do cérebro. Essa, que é a parte da fronte da testa, chamada córtex pré-frontal. Fronte, córtex, que é a camada mais externa do cérebro, bem na frente, na testa. Esse córtex pré-frontal, ou lobo frontal, ele está ligado com a razão, com a linguagem, ele está ligado com a organização. Tudo aquilo que fazemos, quando fazemos de modo racional, como quando deduzimos, é o lobo frontal, o córtex pré-frontal que está sendo estimulado. Portanto, se você estiver fazendo uma prova das professoras aqui na frente, lá, e eu estiver medindo o seu cérebro, é essa área que estará ativada. Córtex pré-frontal. Veja, no meio da nossa cabeça, no meio do nosso cérebro, e aí eu digo meio mesmo, não é lateral não, é lá no meio. Imagine o planeta Terra, e lá no centro do planeta Terra, uma bolinha no meio. É onde está posicionado isso daqui. É o sistema límbico. O sistema límbico que está no meio do nosso cérebro, no meio da nossa cabeça, ele lida com as emoções, ele lida com os sentimentos. Esta região é uma região que existe em todo mamífero. E é a região mais antiga, mais profunda do nosso cérebro enquanto espécie animal. Significa que essa região, na evolução da espécie, foi primeiro formada. Aliás, ela é primeiro formada também na gestação, quando você estava na barriga de sua mãe. Na história evolutiva do mamífero, todo mundo tem isso. Significa que todo mamífero, inclusive nós, temos o sistema límbico, a região límbica, que mexe com as emoções.
está relacionado com processos de medo, está relacionado com processos de estresse, de ansiedade, de luta, de fuga. Porque nós, assim como os animais, nós lá atrás, assim como os animais hoje, temos que ser capazes de detectar rapidamente qualquer tipo de estímulo que nos aponte um risco, um medo. Isso tem uma conexão direta com o nosso corpo, e quando eu estou com medo, eu tenho uma maior salivação, eu tenho uma dilatação das minhas pupilas, os meus pelos ficam oriçados, o meu corpo, ele começa a enrijecer em partes específicas, porque eu mando uma série de ordens para tornar com mais sangue ou aumentar a circulação sanguínea em pernas e braços. Para quê? Processo de luta e fuga. Ou eu tenho que bater, ou eu tenho que correr. E esse é um processo automático. A neurociência aponta que nós fazemos isso muito antes de detectar o medo. Olha que coisa louca. Você não percebeu o medo, mas seu corpo já se arrepiou de ponta a ponta. Esse se arrepiar é um processo histórico que nós temos no sentido de agir. Os animais não são assim? Os animais percebem o medo muito antes de nós. Da onde que vem isso? O sistema límbico. Sistema límbico, e nós temos isso ainda. Então, quando eu falo das emoções, eu falo do sistema límbico. E dentro do sistema límbico, vou voltar, dentro do sistema límbico, tá vendo aqui, essa partezinha aqui, eu vou iluminar só ela, se chama amígdala. Não as amígdalas que às vezes você tira, fica aqui na região da garganta. Não é essa, é a amígdala cerebral. A amígdala vem de amêndoas, né? Por isso que o nome parece uma amêndoa mesmo. A amígdala cerebral, ela mais fortemente dentro do sistema límbico cuida dos sentimentos e das emoções. É ela que faz com que nós percebamos mais os nossos sentimentos. Bom, eu quero que você se lembre dessas duas regiões, córtex pré-frontal e sistema límbico, e se conseguir, amígdala. Eu quero fazer um exercício com vocês muito rápido, para vocês entenderem um pouco da aplicabilidade da neurociência. Não sei se vocês conseguem enxergar, não sei se as televisões aí atrás estão ligadas, mas eu vou ler para vocês. Olha só. É muito rápido, hein? Nos países de baixa renda ao redor do mundo, quantas meninas terminaram o ensino fundamental? Pense, fale aí, colega do lado. Onde vive a maioria da população? Países de baixa renda, países de média renda, países de alta renda. Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo em extrema pobreza dobrou quase, manteve-se mais ou menos a mesma, reduziu pela metade. Qual a expectativa no mundo hoje de vida? Mundo, 50, 60 e 70. Vamos lá. Nos países de baixa renda, então pensa lá na África, ao redor do mundo, quantas meninas terminaram o ensino fundamental? Quantas? 60%. Onde vive a maioria da população? Baixa renda, média renda, alta renda? Média renda. Nos últimos 20 anos, a proporção do mundo, de população mundial em extrema pobreza, quase dobrou, manteve-se mais ou menos a mesma ou reduziu pela metade? Reduziu pela metade. Qual a expectativa de vida no mundo hoje? 50, 60 e 70. 70. Se a estatística se mantém, a maioria de vocês errou feio. A última, há mais ou menos 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Qual dos mapas melhor mostra onde elas vivem? Cada um desses números aqui, né? 1 bilhão de pessoas. A, B ou C? Se a expectativa continua, você errou a maioria dessas respostas. E aí você pensa, como eu posso errar tão feio sobre conceitos tão básicos e tão lógicos do mundo?
Essas informações estão nesse livro aí. Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Eu li esse livro recentemente. A professora Camila indicou esse livro recentemente. Por isso que ela acertou uma das... Cara, a gente tem que saber se ela leu. Essa parte ela não leu. Mas ela acertou. A maioria de nós é. Eu errei feio. Acho que eu acertei uma também. Não sei. Ou a minha mente quer me fazer crer que eu acertei uma. Primeira vez que eu vi. Pode ser que eu tenha errado todas. Porque a nossa mente costuma acreditar, ter crenças em coisas que muitas vezes nós não temos a menor consciência do que acontece. Porque existe uma questão de gatilhos, de âncoras, de vieses. São vieses. Neurociência trabalha isso. Falando um pouquinho do cérebro. De 86 a 100 bilhões de neurônios, algumas literaturas falam 105 bilhões de neurônios, ainda não se conseguiu decodificar a quantidade de neurônios dentro do seu cérebro. É 1,2 kg, mais ou menos, do seu cérebro. Um saquinho de açúcar. E a coisa mais cabeça? Não, normalmente mantém. É igual, viu, Otávio? Acho que o meu deve ser 2 quilos. Tem a diferença, né? Não muda muito, não. Cada neurônio faz uma conexão com outro neurônio. Aliás, cada neurônio faz uma conexão, se liga com aproximadamente 10 mil outros neurônios. Neurônios são as células nervosas. E cada neurônio, entre si, faz milhares de sinapses. Sinapses é a passagem da informação de um neurônio para outro. Então, olha só. Faça um cálculo básico. 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio se conectando com aproximadamente 10 mil outros neurônios. E cada neurônio faz conexão com um outro neurônio na quantidade de milhares de vezes. É uma conexão química, tá? É química. Você passa de um neurônio para outro de modo químico. Quem nunca viu um neurônio se parece mais ou menos com isso. Essas são as conexões que em certas horas são químicas. Por isso a importância da nutrição. Porque o cérebro, a informação do cérebro, ela é também química. Química, eu quero dizer física mesmo. Então, se você não tiver alguns nutrientes, se você não consumir alguns nutrientes, isso pode impedir a sua sinapse ou facilitar a sua sinapse. Sinapses são as conexões. Vejam, as conexões cerebrais são muito mais lentas que a de um computador, mas infinitamente maiores e mais espetaculares do que qualquer computador do mundo. Essa é a sua mente. Esse é o seu cérebro. A pergunta que eu faço, já começando a trazer para o direito, é: como é que você toma decisão com tudo isso? Com que bases você decide? Acabamos de fazer um exercício em que erramos feio sobre questões um tanto quanto senso comum, que você acreditava ter claramente, só que não temos essa informação. A tomada de decisões é algo que todo mundo, todos os dias, deve buscar. Por quê? Porque nós tomamos, em média, 30 mil decisões a cada dia. Você acorda tomando decisão. A primeira é: quero levantar ou não quero? Quero levantar agora ou não quero? Quero dar mais um soneca ou não quero? Quero dar mais 2 sonecas, 3 sonecas, 4 sonecas. Não é isso? A cada vez que isso acontece, é uma decisão. Pequena decisão. Que roupa eu vou pôr? Que sapato eu vou pôr? Que cor eu vou pôr? Vou tomar café aqui, vou tomar café lá. São decisões. Não são só pensamentos. Pensamento reflexivo é lembrar de algo. São decisões e cada uma dessas decisões muda a sua rotina. Porque se você resolver não levantar para vir trabalhar ou não levantar para vir para essa aula magna, você perdeu. As decisões são fundamentais para a nossa vida. Tudo bem, mestre? Satisfação. As decisões são fundamentais para a sua vida, para a nossa vida. E elas acontecem a carga de milhares. Mas todos os dias nós tomamos decisões importantes. Todos os dias nós tomamos decisões também importantes.
tomar decisões, cansa o cérebro. Estudos apontam nos Estados Unidos, estudos apontaram, preste atenção nisso, que a depender do horário das decisões dos juízes dos Estados Unidos, a decisão sobre manter um réu preso ou colocar em liberdade muda proporcionalmente. Olha só, lá, uma audiência de custódia igual aqui no Brasil, se foi feita uma métrica. Imagine um juiz que trabalha em escala rotativa, né? Então ele começa a fazer audiências se ele vai manter a pessoa presa ou não, como é a audiência de custódia aqui no Brasil, às 8 horas da manhã. E ele faz 1, 2, 3, são audiências curtas, de 15 minutos. Um cenário bem parecido com aqui do Brasil. Ele começa mantendo as pessoas presas e próximo da hora do almoço, a probabilidade de soltar a pessoa aumenta. Estudos apontados nos Estados Unidos a partir da tomada de decisão dos juízes. Porque nós, na medida em que decidimos, nosso cérebro cansa. E enquanto o nosso cérebro cansa, eu começo a ficar um pouco mais, a palavra não é essa, mas um pouco mais relapso nas minhas decisões. Eu começo a deixar as coisas irem um pouco mais soltas. No começo eu sou rígido, no final eu sou mais flexível. E você pensa, mas onde está a pureza racional do sistema judiciário? São seres humanos. Ou vai dizer que no seu trabalho é diferente? Próximo da hora do almoço você é mais detalhista, mais técnico, mais criterioso ou menos? Portanto, se você tiver que escolher a ordem que você vai se apresentar em uma banca de TCC, você escolha ser dentre os últimos, não dentre os primeiros. Porque o primeiro, o professor está daquele jeito. Tomou aquela talagada de café, ele está... O professor está daquele jeito, ele quer detalhista e tal, ele vai rever referência, ele vai te cortar a cabeça. Os últimos, eu também tenho meus problemas, eu também quero ir embora, minha filha está chorando, eu quero ir para casa, eu estou com fome, vai. Eu já nem ouvi mais direito o que você falou, eu voltei e como eu dispersei, não é justo que eu lhe cobre mais, então vai um pouco mais solto. Isso é ser humano. Pode-se falar isso? Não se costuma falar isso, porque senão eu estou desfazendo uma mentira, que o profissional do trabalho não é um robô. Isso ninguém pode falar. Eu preciso acreditar, o sistema precisa acreditar que todos nós trabalhamos 100% como robô o tempo todo. Porque senão, se eu admitir uma fraqueza ou uma realidade humana, o que acontece? Veja agora a minha realidade. Minha menos, já foi, mas naqueles com os quais eu trabalho diretamente e tenho a oportunidade de comandar os policiais, 12 horas de trabalho. Policiais, guardas municipais, 12 horas de trabalho dentro de uma viatura. Calor, sol, chuva, tensão, arma, desembarca, aborda, volta, desembarca, corre, volta, para, volta, desembarca, ocorrência, vai para lá, para cá, 12 horas. 12 horas. 12 horas à noite. 12 horas. Você aguenta quantas horas? Por quantos anos? Tem um oficial que está trabalhando 12 horas na noturna há 25 anos. Conhece, né? Um monte. Tem condições humanas. Eu já fiz isso por alguns anos. Hoje, algumas vezes quando eu saio para patrulhar, são 5 horas e eu já estou física e emocionalmente arrebentado. Destruído. Sem nenhum... Digo isso sem nenhum tipo de... Fiquei 10 anos em uma unidade de escola, voltei agora. Não dá. Não dá. A última vez que eu saí à noite, voltei 2 horas, 3 horas da manhã, peguei uma sinusite que até hoje eu não recuperei. Fui no torrino já vi um monte de coisa lá e tal, tomando remédio. É verdade. Isso porque
eu sou, na teoria, mais preparado. Já fui. Mas isso não é simples. Porque eu era um, hoje eu sou outro. $35.000 decisões por dia. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. A partir de hoje, baseado na neurociência, você vai se preocupar mais com as escolhas que você faz e com o seu cérebro. O mito da caverna. Vamos começar a trabalhar o direito. Desde tempos imemoriais, na verdade nós lembramos, 2.500 anos atrás, Platão escreveu uma obra chamada República e dentro dessa obra ele quis escrever uma alegoria, ou seja, uma espécie de escrita um pouco mais fácil para que todos nós nos lembremos, mais ou menos como Jesus fez quando ele falou das parábolas. Quer dizer, Jesus tinha algo muito complexo para falar, só que não adiantava ele falar na complexidade daquilo que ele sabia. Ele tinha que trazer histórias, Sermão da Montanha, por exemplo. Platão, ele, com a mesma, não com a mesma, mas com uma grande sabedoria, vai dizer que de várias formas sobre a busca da verdade e a sociedade ideal dessa obra República, só que ele traz um mito. Esse mito é para facilitar o nosso entendimento. Então, se você já ouviu falar do mito, saiba, o mito da caverna representa um complexo de informações muito maiores do que sair da caverna ou não. E você pode fazer 1 milhão de interpretações sobre ele. E ele entra na nossa mente e ele conduz nossas vidas. É a filosofia com aplicabilidade prática. Então, o mito da caverna, você deve conhecer, é a disputa das sombras, que são as mentiras, com a verdade. Essa discussão sempre existiu no mito da caverna em Platão. Onde está a verdade? Qual é a busca da verdade real, aquilo que existe? O direito faz isso. A busca da verdade a partir da justiça. Sim ou não? Então isso aconteceu. E isso já é algo trabalhado na filosofia progressista. Esse, um pouco menos, você sabe, é uma obra de Jean-Léon Geron. João. A verdade saindo do poço. Diz a história, e essa história que é contada a partir dessa pintura, que a verdade se encontrou com a mentira. E a mentira virou para a verdade e disse: verdade, vamos passear, o dia está tão lindo. E a verdade olhou, viu que o dia realmente estava bonito. E com um pouco de receio, começou a caminhar com a mentira. A mentira então disse: verdade, veja o sol como está brilhante. A verdade olhou para o sol e o sol estava brilhando. A mentira então falou: verdade, olha como essa água está gostosa. A verdade colocou a mão na água e percebeu que a água estava uma delícia. A mentira então disse: verdade, vamos mergulhar? Vamos aproveitar o dia? A verdade então, percebendo que tudo o que havia sido dito pela mentira era verdade, ambas tiraram as roupas, deixaram do lado de fora do poço, entraram no poço para mergulhar. A mentira então, assim que percebeu, saiu do poço, pegou as roupas da verdade e foi embora. A verdade, quando identificou que era uma farsa, saiu desse jeito, nua. Dessa época até hoje, as pessoas costumam ver as mentiras como verdades. E tem medo de olhar para a verdade como ela é, nua. Por isso que fugimos da verdade. Mais uma referência para que entendamos a busca, a luta da verdade e da mentira. Daquilo que é e que não é que Jesus nos traz. 2 obras. Joseph Ledon, falei certo agora? Ledon,
o cérebro emocional, os mistérios dos alicerces da vida emocional, e esse maravilhoso Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, que foi Nobel de Economia. Daniel Kahneman, Sistema 1 e Sistema 2. Então, referência para vocês, ó, o cérebro emocional e Daniel Kahneman. Ah, desculpa. O outro, esse? Vamos às explicações do direito. Ó, para quem não viu ainda, e estiver tirando foto, estiver compartilhando, se compartilhar no seu Instagram sem me marcar, eu caço pelos direitos autorais, eu tenho uma conexão direta, na qual vai derrubar o seu Instagram, provavelmente ele vai ser invadido e talvez seu celular até pegue fogo. Então, quer tirar foto, pode, é legal. Ó, me marca, tá? E, se possível, traga na sua postagem um conhecimento, um conceito que você está ouvindo aqui. Algo que está te marcando, algo que está fazendo sentido para você. Elogio. Se for elogio e se eu for professor, já é um ponto a mais na prova imediatamente. Ou seja, 10 postagens com elogios, 10 na prova, tudo certo. Por que é importante eu descobrir questões da neurociência? Primeiro, uma questão prática nossa. Essa é a realidade hoje no Brasil. O Brasil tem a maior proporção de advogados por habitante do mundo. Significa que se você não buscar mais conhecimento, mais conceito e sair da caixa, você tem uma concorrência que é a maior do mundo. 1,3 milhão de advogados, 140 mil novos profissionais a cada ano, 1.800 mil cursos, 1.800 cursos jurídicos, 700 mil alunos matriculados. Essa é a concorrência que você tem. Se você ficar no fato típico e contexto jurídico culpado, se você ficar em que todo ato ilícito demanda responsabilidade, você está dentro da caixa. Conhecer a neurociência e o neuroló fará de você um pouco fora da caixa. Dentro dessas questões de conhecimento de neurociência, de comportamento humano, porque o que eu estou falando de neurociência é algo aplicado ao comportamento humano, veja só, liderança, comunicação, negociação, são as habilidades mais buscadas pelos escritórios de advocacia para cargos de juristas. Não é direito penal, não é direito empresarial, que são necessários, são básicos. Só que não é isso que vai fazer você destacar. Não é chegar no escritório de advocacia em uma entrevista de emprego ou uma comunicação, tentando buscar o network com o líder do escritório ou com o RH. Não é dessa forma, mostrando que você entende um pouco de recursos que vai fazer você ser contratado. É saber se você é um bom líder para liderar não só a si mesmo, mas liderar os outros. Se você consegue liderar em uma audiência pessoas, o seu cliente. Se você tem comunicação, obviamente. E se você sabe negociar. Dar essa informação essencial para você. Isso é neurociência. Isso é testemunho. Falsas memórias e mentira. Não falarei agora sobre mentira, porque a mentira é uma questão social. Então, eu não vou falar de pessoas que mentem em depoimento. Eu vou falar daquelas pessoas que falam aquilo que acreditam ter visto, ouvido e que aconteceu. Só que, em verdade, são tomadas pelas falsas memórias. O direito não fala disso, mas a neurociência fala. A memória não é uma máquina fotográfica, não é uma fotografia. Ela se perde.
Um fato, quando acontece, imagine que você acabou de pisar na areia de uma praia. O fato aconteceu e você tirou o pé da areia. Ficou uma marca. Aquela marca representa o que você lembrará do fato. E, obviamente, além de não ser uma máquina fotográfica que você consegue extrair tudo o que aconteceu como se fosse um filme, a memória, ela é fluida. Ela não é algo estático, não é um vídeo. Percepções, emoções e sensações afetam a forma como eu interpreto o fato que aconteceu. Só que nós, do Poder Judiciário, ou melhor, nós, do sistema jurídico, nós, aplicadores do direito, damos especial importância às provas testemunhais. E você acredita que aquilo que está no papel foi o que aconteceu. Eu não estou dizendo que ela mentiu, eu estou dizendo que ela afirmou algo que ela acredita que aconteceu, só que não aconteceu. Pelo menos não daquele jeito. Com o tempo, a memória se perde. Existem estudos apontando que depois de 24 horas de uma aula, você perdeu 50% a mais ou mais de tudo que você assistiu. Um mês depois de uma aula, se você não revisou, você vai lembrar de 5%. Talvez você vai lembrar da piada da professora Camila. Na memória. Coitados. Ela quer piada. Percebe? Esse é o processo da memória. Também não só o tempo, mas também a construção de novas memórias. Isso é muito louco. Quando eu tomei conhecimento disso pela primeira vez, sério, eu vou dizer para vocês, provavelmente impactará a vida de vocês, se você não ouviu falar disso. Mas você, nos altos dos seus 20, 30, 40 anos, você se lembra de coisas, e conta coisas, e sente coisas, e chora por coisas, e se orgulha de ter feito coisas que você nunca fez, nunca viveu e nunca viu. Você chora, você conta para os outros, você sorri, você se orgulha, você fala, porque eu vou conseguir agora, porque lá eu fiz, foi desse jeito. Você se arrepende de coisas. Você tem traumas, bloqueios. Você se auto-sabota por questões que você acredita que aconteceram de negativo em sua vida e que nunca aconteceram. Isso é muito louco, né? É verdade. Vamos falar a verdade? E eu não estou jogando aqui história. É só você ler qualquer um desses livros que eu acabei de falar. É só você pesquisar um pouco mais da neurociência. Ou observar sua vida. Ou observar, perfeito. Ou observar com olhos imparciais a sua vida. E se você tiver oportunidade, vá para uma terapia. Se você tiver oportunidade, vá fazer uma sessão de psicanálise. Vá fazer uma hipnose. Vá fazer uma mentoria ou uma sessão de coaching, não sei. Desde que isso faça você refletir e compreender coisas. Mas na medida em que você vá numa terapia e o terapeuta resgata questões do passado, a minha área é psicanálise. A psicanálise, ela sempre demanda você voltar lá na sua infância. Não é incomum. Depois de algumas sessões em que eu acesso essa zona mais profunda de minha memória, se descobre que não foi bem aquilo. Se descobre que aquilo não aconteceu, pelo menos não daquele jeito. Eu construo lembranças falsas, porque memória não é uma fotografia do passado. Memória é o passado, as coisas que eu vi, presenciei, senti, pela via da consciência ou inconsciente, que tem uma ligação emocional
E que, na medida em que eu vou criando novos projetos, novos propósitos na minha vida, eu trago do futuro e levo para o passado. A cada passo que você dá, você enxerga a vida com outros olhos. Percebam que isso não é autoajuda, mas em autoajuda, que são livros maravilhosos, você só vai ver isso. Dê o primeiro passo. É isso que a gente fala. É isso que eu falo também quando eu estou numa palestra motivacional, eu não tenho tempo para explicar. Eu preciso dizer para a pessoa, dê o primeiro passo. Porque se eu estou tendo esse campo de visão aqui, na medida em que eu dou o primeiro passo, eu já estou visualizando coisa que eu não via. Então, basta que você dê só mais um passo. E tudo começa com o primeiro passo. E quando você dá o segundo passo, e eu falo, dê só mais um passo. E as coisas mudaram. E agora eu estou vendo uma perspectiva, agora eu vejo uma saída. Agora eu consigo entender uma pessoa que eu não entendia. Agora eu consigo alcançar alguém que eu não alcançava. E aquela pessoa que me incomodava já não está mais no meu campo de visão. E tudo que você precisou fazer foi dar um passo. Isso é autoajuda? Não, isso é filosofia e neurociência profunda. Só que eu só trago um texto. Perceba como nossos conceitos estão interligados. Agora, muito rápido, tá? Vou trazer conceitos aqui da linha Milstein, que é a maior especialista hoje no Brasil em faltou um slide, eu coloquei ele de modo, mas não tem problema. Provas testemunhais e provas dependentes da memória, ela é especialista nisso. Ela vai apontar, então, que veja só, como o conceito técnico-jurídico, a prova testemunhal, propriamente dita, o reconhecimento de pessoas. É isso aqui que nós estudamos, é isso aqui que tem no Código de Processo Civil, ou melhor, no Código de Processo Penal, mas a prova testemunhal existe no Código de Processo Penal de modo claro. Você faz reconhecimento também de objetos em quaisquer níveis de processo. O que existe é um negócio chamado psicologia do testemunho. Nossa base para detectar mentira, ela é muito fraca. Então, qualquer tipo de conhecimento básico, do tipo olhar para cima, olhar para o lado, olhar para baixo, tá mentindo, engolir saliva, e você dizer que isso, porque olhou para cá, você está lembrando, olhou para lá, isso não é comprovado pela ciência. Não posso dizer que isso não é verdade, porque aí também eu estaria indo contra um conhecimento empírico construído ao longo de séculos. Mas eu digo que até hoje a neurociência não detectou isso. Mas existem uma série de símbolos, simbologias e reações que sim, você consegue detectar a mentira. O problema não é esse. Até existem. Mas as pessoas comuns, não fui eu que escrevi isso, tá? Foram eles, reproduzido por ela. São medíocres em detectar mentiras. Você talvez detecte a mentira da pessoa que você convive todos os dias, porque você identifica o padrão dela. Mas o do lado, que nasceu e se acostumou e aprendeu um padrão dele a contar mentiras e inverter a história, você não detecta, se você não for um estudioso no assunto. Então, a primeira premissa, eu, juiz, policial, promotor, professor de direito, coordenador do curso de direito, quando você senta na minha frente, conta o que aconteceu. O cachorro comeu o trabalho. Nós acreditamos que somos capazes de detectar mentiras. Só que isso é um conceito falho. Eu não detecto como eu acredito que eu detecto. 2. Práticas não efetivas de detectar mentira com alto nível de confiança. E esses são os profissionais que acreditam. Sei. Só que sem nenhuma base. A base é empírica. Psicologia do testemunho. Era esse slide que eu falei, devia estar lá em cima. Isso se chama psicologia do testemunho. A que tipo de pressão sofre uma pessoa? Aí eu não estou falando de tortura, não estou falando de impor medo. Eu estou falando que uma pessoa, quando é testemunha, quando faz o seu depoimento, a partir de um fato que ela viu, que normalmente está ligado a questões emocionais do seu sistema límbico, essa pessoa não se lembra como uma máquina fotográfica. Óbvio. Aí você fala, Então, na medida em que, além dela ter visto uma cena
traumática na vida dela. Ela viu um acidente de trânsito, ela viu uma agressão, ela viu um xingamento. Ela está influenciada por questões de que ela está em um lugar testemunhando, um lugar que ela não conhece. O juiz ou o delegado fala para ela que se ela mentir, ela responderá nos termos da lei. Ela não sabe exatamente onde ela entrou pela primeira vez numa sala de audiência. Tudo isso influencia demais o que a pessoa vai relatar. Não é à toa que existem estudos aqui, por conta da pandemia, que começaram há pouquíssimo tempo, relatando o grau de credibilidade da testemunha a partir do testemunho por videoconferência. Porque são duas coisas que mudam aí. Primeiro, ela não está mais na frente do juiz. Então, aquele princípio da imediatidade, né? Que é a identidade física do juiz, em que você tem que estar ali vendo e depois julgar, isso já é um pouco quebrado, porque eu não estou vendo mais as reações dela. Só que, de outro lado, isso pode ser visto como ruim, mas, de outro lado, a pessoa está normalmente em um cenário que ela está mais confortável na casa dela. Será que isso aumenta ou diminui a credibilidade das testemunhas? Não é conclusivo, mas estão estudando isso. Os depoimentos que você colhe do autor, imagine a pessoa que vem no seu escritório para dizer algo, uma causa de natureza civil, trabalhista, ela vem te contar. A depender da pessoa, do nível de humildade dessa pessoa, ela já se sente ali um tanto quanto pressionada. Sim. Sim. Olha só, psicologia do reconhecimento pessoal, tão antigo quanto o próprio direito. Olha aí. Percebe? A escalinha, né? Degradê. Isso daqui é Estados Unidos. Deve ser década de 30, 40, alguma coisa assim. Mas isso vem e é colocado mais ou menos igual ainda hoje, porque está no Código de Processo Penal. E sobre isso o STJ tem se manifestado várias vezes e os especialistas em segurança pública, e aí eu falo também por esse lado, criticamos, eu critico, claro, porque eu estou vendo o lado da segurança pública e aponto, veja só, como você pode desconstituir uma prova, anular uma prova, e tirar um traficante ou alguém perigoso da cadeia e anular o processo, que provavelmente criará uma prescrição, simplesmente porque o reconhecimento não foi feito nos moldes que o CPP dizia, porque eu mostrei uma foto para a vítima. Porque é assim que acontece se você não sabe. Se você já foi roubado, você sabe. Você acabou de ser roubado. Falou para a polícia. A polícia pegou o cara com os seus objetos em mãos, vieram até você. Se você está com o criminoso, ele falou, estava na viatura, vê se é aquele. Você bate o olho e fala, é esse mesmo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é esse cara mesmo. Ou, se o cara não está na mão, você tem esse criminoso no celular ali, você tem um álbum de fotos, você fala assim, puta, esse cara está roubando aqui porque eu sei que é ele. Especialista em segurança pública sabe que está roubando na sua área. Ele só não consegue pegar. Ele vem na vítima e fala, é esse cara aqui? É. Qual o erro disso? Olhando para a ótica da segurança pública, está perfeito, porque você traz a eficiência, e sempre foi assim, e isso, de fato, reduz a criminalidade, isso, de fato, coloca o criminoso na cadeia. O problema é que isso, olhando para a neurociência, às vezes pode apontar uma sugestão, uma falsa sugestão, uma construção de uma memória falsa, e induzir a pessoa, uma vez que reconheceu aqui, de modo que é esse cara, faz com que ela não volte mais atrás. Então não é que aqui falhou e aí você exclui aqui, porque afinal de contas é só ela confirmar isso em juízo ou não. O fato é que, se ela disse que é o policial militar, a chance dela falar que é para o delegado e confirmar no Poder Judiciário, pela neurociência, é quase 100%. Não porque ela está mentindo, mas porque ela de fato acredita que é.
O STJ, no alto de sua capacidade jurídica, mas, de outro lado, também no alto de sua incompreensão da realidade de segurança pública, fala o seguinte: tem que cumprir os critérios do CPP. Concordo. Mas eu te adianto, como estudioso da neurociência da mente humana, cumprir os critérios do CPP não ajuda em quase nada. Porque essa forma que está no CPP é falha demais para os especialistas da psicologia do testemunho. Porque também induz. Existe a psicologia do reconhecimento de objetos. Imagine que você viu algo, testemunhou algo. A sua capacidade de lembrar como se fosse uma foto que lá atrás passou um carro branco. Você viu que tinha uma moto aqui, ó, vermelha? Você não viu. Você vai falar que não era uma moto. Você vai falar que era azul. Você vai falar que não tinha moto. E você vai afirmar que não tinha moto. Quem gosta de futebol e acompanha, se com vídeo e se com VAR a gente discute lance, você acha mesmo que porque alguém testemunhou em juízo é a expressão da verdade? Olha só, a importância do testemunho. 90%, essa é uma pesquisa, mais uma vez, da Lilian, professora Lilian, a partir de premissas com juízes de direito, apontou que os juízes de direito dão à prova testemunhal 90% de importância para decidir. E 70% do reconhecimento pessoal de objetos. Logo, probabilisticamente, a chance de que uma testemunha induzida com memória falsa induza um juiz a tomar e mudar a causa do seu processo é de 9 em 10. Percebeu onde você tem que atacar? No conhecimento de como inquirir uma testemunha, no conhecimento sobre a mente humana, no conhecimento de saber tratar, no conhecimento de saber criar um relacionamento que faça com que essa testemunha ou que esse depoente, de fato, aponte questões valiosas para você. E uma vez você percebendo que a memória ali não está fidedigna com outras provas do processo, você traz aos autos esses estudos e aponta para o juiz que talvez a testemunha não esteja se lembrando como deveria se lembrar. E você passa a ter aí um monte de outros argumentos que o direito não te dá. Quem te dá é a neurociência. Neurológico. Esse instituto, muito criticado pelos órgãos de segurança pública, mas ele existe, ele é científico e ele traz uma série de informações valiosas, aponta que, das condenações injustas, pesquisa essa feita nos Estados Unidos, 70% das condenações injustas se baseiam nas falhas de reconhecimento de pessoas. E volto a dizer, ninguém está mentindo. Ninguém está dizendo que é você ou que é você porque eu quero. Porque eu quero te prejudicar, porque eu quero te mandar para a prisão. Não é isso. Eu estou dizendo que há uma indução natural da mente humana a você, uma vez que foi auto-sugerido a imagem de uma pessoa, você confirmando que é ela, você tenderá a criar uma associação cognitiva e uma decisão por confirmação de algo que você disse lá atrás. Eu vou te dar um exemplo. Com você. Quem aqui é capaz, ou quem aqui já aconteceu, de você dar uma opinião política ou sobre um fato em público, e depois que você descobriu que não era bem aquilo, quem aqui vai lá e faz a retratação? Aqui que você faz. Você não se retrata. Você espera que as pessoas esqueçam, fica constrangido e fica quietinho. Você se retrata se você for obrigado.
quantas vezes você falou uma coisa, descobriu que não era aquilo, e você não volta atrás. E você vai buscar argumentos racionais, pior, né? Para justificar a sua posição estúpida lá de trás. É ou não é? E você vai brigar. E você provavelmente no Google vai achar pessoas falando aquilo. E você vai se aliar àquele grupo e vai criar uma espécie de movimento de pessoas que dizem aquela besteira. Se assim não fosse, não existiria milhares de pessoas falando dos terraplanistas. Sim ou não? Você vai falar aquilo, mas isso é verdade. Ou seja, nós fazemos isso o tempo todo. Você quer, então, dando só um passo, já estamos indo para o final, dando só um passo para a transformação da mente e o quanto que você consegue ser mais sábio com você mesmo e com a sociedade, é você ser capaz de reconhecer seus erros. Quando você é capaz de fazer isso e dói reconhecer o erro, você está um passo à frente dos demais na humanidade. É difícil um professor errar numa aula e na outra aula voltar. Pessoal, lembra que eu falei isso, então, errei. Revi, estudei, e o certo é isso, me desculpem por isso. Cara, eu fiz isso semestre passado, de processo penal. E confesso para vocês que passou pela minha mente várias vezes não falar. Porque dói, porque é doloroso, porque as pessoas, os alunos lá nem estavam prestando atenção no que eu falei. Então, ia ser só mais um erro dentro de tantos erros. E se daqui 10 aulas ele falasse para ele, professor, mas eu notei isso aqui, nossa, não estou errado. É isso que a gente faz. Mas eu voltei nessa aula e falei, apontei e falei, cara, a reação física, fisiológica é imediata, boca seca, você fica tenso, você passa a ser julgado pelas pessoas. Mas quando você faz isso, é libertador. Porque muito provavelmente esses alunos não se lembrarão de um conceito que eu falei em processo penal. Mas por muitos anos se lembrarão que o professor demonstrou ali uma humildade. Então, é difícil, mas é o que nos diferencia dos comuns, dos animais, né, das pessoas dos animais que não têm essa capacidade de ato falho, né? Ato falho. Olha só, por que ocorre esse tipo de erro de justiça? Testemunho e reconhecimento, comparando os operadores com leigos. Há uma lacuna no conhecimento acerca da ciência sobre provas dependentes da memória. Há uma lacuna no conhecimento jurídico. Mas a neurociência já há muito tempo nos diz, e aí vários estudos científicos apontando sobre como eu devo fazer isso. Mais de 200 artigos, ou melhor, mais de 2.000 artigos sobre isso, 30 anos de pesquisa. E aí eu vou te dar um exemplo aqui. Né? Nesse caso, também retirei da professora Lilian, tá? Não fui eu que trouxe ela, vendo uma aula dela, uma palestra dela, eu trouxe exatamente o slide dela. Nesse caso, André Cardoso era um dentista, foi reconhecido por estupro, 7 mais 2 vítimas, 7 meses preso, a produção de DNA revelou que não era ele. O que acontece, ou o que provavelmente aconteceu? Reconhecimento, olha lá. A partir da descrição e relato dos fatos, à medida que vai passando o tempo, a minha mente vai ficando um pouco menos capaz de lembrar da pessoa. Eu devo colocar a pessoa reconhecida aqui. Ele é esse. Reconhecimento por shock. Então, é esse cara aqui. Já que 2, 3 pessoas reconheceram ele como sim, eu vou começando a reconstruir a mente dele. Até que em um determinado momento passa a ser essa pessoa e eu tenho clareza, eu choro, eu tenho raiva, eu odeio, eu lembro de detalhes dele, e ele passa a ser, então, o acusado. Existem uma série de técnicas de entrevista investigativa que a neurociência aponta, que a psicologia do testemunho aponta. Digo para vocês que eu não concordo com a maioria delas, porque me parece a improdutividade da segurança pública se fizermos isso. Na verdade, o que faremos é diminuir para 2,5% o número de pessoas que a gente prende, que a segurança pública prende. E às vezes esse modo show up e outros são os que resolvem.
Só que dentro desses meios, certamente existe um inocente. A disputa, e aí, para você, como advogado, ou como membro da segurança pública, como promotor, ou como juiz, ou como delegado, é você se permitir fazer essa discussão. Não estou aqui apontando verdades. Ou melhor, não estou aqui apontando lados morais. Estou aqui apontando o que é. Se você vai para um lado, você acredita que esse monte de técnicas aqui só travariam e impediriam, de fato, a conclusão. Porque, no final das contas, chegaremos à conclusão que a pessoa não lembra de nada, não vai se conseguir reconhecer. Porque ela estará tão cheia de dúvidas. Mas, de outro lado, talvez evitaremos algumas injustiças. Vai de cada um. Aí vai do seu lado. Tá? Estou dando para vocês aqui as pesquisas. A tomada de decisão e a falácia da persuasão racional. Indo para o nosso final. De tudo isso que eu falei para vocês, você acha que o juiz decide, então, de modo racional? Olha o que fala o antigo CPC, porque ela tinha um dispositivo da persuasão racional. O juiz apreciará livremente a prova. O novo CPC, ele traz algo parecido. O juiz apreciará a prova. O CPP fala, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Todos esses conceitos trazem o princípio da livre persuasão racional, ou da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado. O que você tem nos 2 diplomas mais importantes processuais do Brasil sobre tomada de decisão do juiz é isso. E nós, professores de processo, nos limitamos a falar isso. Eu digo nós porque eu vou dar essa aula aqui, daqui 2 aulas lá na outra instituição. E eu vou falar isso para eles. Que o juiz se baseia nas provas dos autos e decide de modo racional. Porque é isso que eu tenho que dizer. Se tiver oportunidades, aula magna, eu começo a fazer a afirmação para vocês. O juiz decide pela razão, de modo consciente, sim. Pelos códigos, sim. Mas pela neurociência apontamos que talvez não. Lembra da amígdala? Lembra do córtex pré-frontal? A justiça, então, está em um jogo. A justiça, então, está em um jogo daquilo que eu sei, que eu compreendo, que eu organizo, que é o córtex pré-frontal, com a minha amígdala, as minhas sensações, os meus sentimentos, as minhas conclusões, as minhas memórias falsas. Quanto mais eu pender essa balança para o lado racional e córtex, provavelmente eu terei mais justiça. Provavelmente. Mas se o direito fosse tão preocupado assim com a razão, ele não colocaria um tribunal na amígdala, que é o tribunal do júri. Ou os jurados do júri decidem pela razão? Decidem pela convicção íntima. Esse é o nome. Princípio da convicção íntima. Ele decide lá, então, muitas das vezes, pela emoção. Se o direito fosse buscasse tanto a lógica, ele já teria se debruçado sobre a neurociência. Ele já teria tirado do júri o poder de decidir. O que eu quero dizer para vocês, então, é que, de fato, o poder judiciário, o direito, e nós, aplicadores do direito, por mais que nós tentemos, e por mais que contem a falácia da persuasão racional, dizendo que nós vivemos aqui, ó, na verdade, a gente vive nos 2. E tudo bem. Desde que você saiba trabalhar com isso. Olha aqui. Manual de tomada de decisões de audiência do custódio. E no final, parâmetros de crimes e perfis específicos. O manual do CNJ é isso, tá? Aí eu falei, opa, tem um manual de tomada de decisões? Não acredito, o CNJ já está, então, vamos ver então. Aí você lê 100 e poucas páginas, um livro, poucas páginas. Fui lá só no anexo, no organograma, e vou ver tomada de decisão. O que é tomada de decisão para eles? Persuasão racional. 0 de como tomar decisão. O juiz decide
a partir de condições pessoais, gravidade do crime, e analisa e considera. Continua em um princípio normativo kantiano, do tipo, categorizando os cenários. É um imperativo categórico. Eu vou analisar de modo geral um princípio universal, acreditando que a minha mente possui categorias capazes de compreender isso. Isso é lindo para a filosofia. Mas, para a realidade da neurociência, isso não é assim que acontece. E o manual de tomada de decisões do CNJ para a audiência de custódia continua sendo mera repetição do Código de Processo Penal. E eu finalizo com essa frase citação do Daniel Kahneman, aquele livro Rápido e Devagar, Sistema 1 e 2. Uma decisão judicial como ato de vontade e ato de preferência entre interpretações divergentes de normas e fatos expõe-se a várias contingências sociais, como nos casos difíceis, hard cases, lacunas do direito, anomia, antinomias de colisão, princípios, ambiguidade, vaguezas, externalidades, pressão popular, assédio da mídia. Olha o STF. Existem estudos que apontam que depois que o STF passou a ser filmado ao vivo, modificou a forma como os ministros decidem. Não tem como. Não tem como. É totalmente diferente. Eu sei que estou sendo filmado aqui no YouTube. Se vocês perceberam, eu travei a liberdade minha de falar aquilo que eu queria por algumas vezes. Soltei algumas porque eu refleti. Veio para o meu córtex pré-frontal. Falei, o risco vale. E soltei. Está dentro da minha liberdade de cátedra. E soltei. Se não tivesse ninguém filmando, fosse uma aula normal, eu falaria muito mais coisas que viessem da minha parte emocional, mas eu travo. Na medida em que eu sofro opiniões e argumentos populares, eu começo a me aliar mais questões de afeto. Afeto. Esse é o nome da neurociência, viés de afeto. Eu me aproximo mais, tendo a tomar decisões, tendo a contratar, tendo a ter mais conexões com pessoas que eu tenho mais afeto. Tipo, ó, olha meu currículo. 10 folhas de currículo. Cara, eu não gostei de você. Desculpa. Você não foi com a minha cara, não gostei do jeito que você andou, não gostei da sua roupa, não gostei da forma como você fala. Vai embora. O outro, meia folha de currículo com erro de português. Sim, cara, é aquele que eu precisava do meu time. Viés de afeto. Existe o viés de representatividade, que é baseado no estereótipo das pessoas. Isso está detalhado na neurociência. Estereótipo, clãs, grupos. Ou se eu falar aqui, nesse mundo tão polarizado, e se eu dividir as pessoas entre quem vão votar na sala de aula, muda a forma como você passa a respeitar e enxergar essa pessoa, sim ou não? Tomara a Deus que a gente nunca descubra quem que vote em quem aqui, porque senão a gente desfaz amizade. E descobre que aquela inimiga que você tem nesse primeiro semestre fala tudo aquilo que você concorda, que vai ser sua melhor amiga. Quando falamos do chamado racismo estrutural, ninguém está chamando ninguém de racista. Esse é o primeiro erro. É você achar que racismo estrutural significa que a população é dolosamente racista. Eu estou dizendo que existe um viés de representatividade na qual todos nós estamos inseridos e que, portanto, por uma série de condições, eu acabo inconscientemente, pelo sistema límbico, apontando essa pessoa dessa daquela maneira. Imagine que você é um juiz, ou melhor, imagine que você vai tomar uma decisão. Ouça o caso. João, 40 anos, 120 quilos, forte, usando regata, careca, barbudo, está sendo acusado de violência doméstica. Qual profissão João tem? Bibliotecário ou caminhoneiro? Quem decidiu isso foi o sistema 1 do seu.
Henrico, 20 anos, universitário, usa camisa xadrez e calça jeans. Está sendo acusado de um crime cibernético. Henrico, é caminhoneiro ou é bibliotecário? Qual que é a probabilidade? Viés da representatividade. Só que se eu te disser que existem 2.200.000 caminhoneiros no país e só 20 mil bibliotecários, a probabilidade de Henrico ser o quê? Você desconhece, então, um fato. Lembra do primeiro slide, um dos primeiros slides que eu trouxe? Você desconhece um fato, mas você estereotipa. Não tem como. Começou pelo nome, pela idade, pela formação, você estereotipou. Esse cara não pode ser caminhoneiro, ou esse cara é caminhoneiro. Viés de representatividade. Viés viés da âncora ou a ancoragem, a autossugestão, chamada de heurística da ancoragem. Se você é da negociação, das vendas, toda vez que um preço é apresentado para você sobre um produto, você já vai marcar aquele valor como âncora. Estudos apontam que, eu estou indo para o final, por isso que eu estou trazendo a abordagem dos estudos. Estudos apontam que pesquisa feita com pessoas que ouviram a seguinte história, mesma história de 2 veículos que bateram. A pergunta final, mesma história, pessoas colocadas. Eu estou contando uma história para vocês sobre 2 veículos que bateram. A minha pergunta final, qual velocidade estavam os veículos quando eles tiveram a batidinha? Você fala 40, 50. No mesmo caso, qual velocidade estavam os veículos quando eles se chocaram? Você aumenta em 20 km por hora. Você vai para 60, 60, 70. Ancoragem. Outra pesquisa. Com qual idade Mahatma Gandhi morreu? Pesquisadores ancoraram antes dessa pergunta. Falaram, olha, você acredita que Mahatma Gandhi morreu com mais ou menos de 144 anos? Mesmo? Com qual idade você acha que Mahatma Gandhi morreu? As pessoas que foram ancoradas por esses 144 anos falaram que Mahatma Gandhi morreu com mais idade do que aquelas que foram submetidas a... Com quantos anos você acha que Mahatma Gandhi morreu? Veja, a ancoragem foi ilógica. 144 anos é ilógico. Serve para alguma coisa? Serviu para ancorar. Porque quem fala com você é amiga do sistema límbico. Ancorou, você chutou mais para cima do que você chutaria sem essa ancoragem. Isso é fantástico. Portanto, cérebro e emoções trabalham juntos. Você é fruto disso. Você será capaz de ser tão mais forte na medida que você compreende o seu córtex pré-frontal, o seu sistema de ancoragem, ou melhor, o seu sistema de organização, com aquilo que é emocional, com o sistema límbico, com a vida. Para a sua vida, você vai ter que ter o trabalho dos dois, e eu já te adianto, você aí sentado, jurista, se não é, você está sendo moldado a ser racional. Cuidado com isso, para você não terminar. Na minha clínica, tratando as suas questões emocionais, porque é o que acontece. Cuidado não, venha sempre. Não precisa estar mal, mas você terminará invariavelmente para viver bem, porque você está sendo excessivamente estimulado a trabalhar o seu córtex. Tudo é racional. E a vida não é racional. A vida é os dois. Vou terminar com uma história e antes disso eu gostaria de convidar você a participar de alguns dos meus programas, alguns dos meus projetos. Em 2022 eu fiz já alguns cursos. Esse curso ainda está em andamento, estou terminando ele em parceria com a ESA de Carapicuíba e a OAB de Carapicuíba, Persuasão, Negociação e Influência da Advocacia. Esse curso Segredo das Apresentações Poderosas está disponível na Hotmart. E esse aqui começou e já acabou. Eu só terá em 2023, imagino o discurso 2.0, oratória de alto impacto. Fiz 3 cursos maravilhosos, mentorias, 10 mentorias. Pessoas fazem parte do meu grupo ainda.
tiveram novos empregos, estão tendo transformações na vida e na carreira, e não sou eu que estou dizendo isso. O que eu faço é, a partir da comunicação, libertar pessoas. E é assim que eu tenho vivido, tanto no direito, quanto na psicanálise, quanto em palestras e em oratória. Eu não só ensino as pessoas a se comunicarem bem, mas eu ensino elas a se comunicarem bem para terem resultados e libertarem-se de suas travas emocionais, o que é muito mais relevante. E, já fazendo a antecipação, a professora Camila me autorizou, esse mês eu estarei aqui na FECAF, espero que por uma longa jornada, em um novo curso preparado só para a FECAF, exclusivamente para a FECAF, chamado Oratória de Alto Impacto no Mercado de Trabalho. É o que eu chamo de Imagina Discurso 4.0. Eu vou trabalhar, não são questões jurídicas, são questões para quaisquer profissionais do direito, inclusive, a se posicionar em uma entrevista de emprego, fazer um pitch de venda, um pitch pessoal, e saber como se relacionar no seu ambiente profissional, até para você conseguir uma transição de carreira e evoluir na sua profissão. Eu garanto para vocês, eu tenho 20 anos de profissão, segurança pública, 10 anos de profissão, 11 para 12 na área privada, na área educacional, faço assessorias em empresas, e eu garanto para vocês, muito mais da metade do que eu sou ou entrego está relacionado com a forma como eu comunico isso. Eu só tenho o que eu tenho porque eu comunico de um modo que as pessoas tenham uma proximidade, uma empatia. Se eu estudasse, fizesse muito do que eu faço, até mais, só que eu não fosse capaz de trabalhar as suas emoções e aquilo que importa para você, certamente eu já não estaria nessa área. Portanto, sem dúvida nenhuma, comunique-se melhor e lidere-se melhor para você conseguir ter mais resultado. Essa é a proposta que eu entrego para vocês. Tá? Dia 23 e 24 de setembro, né? Dia 23 vai ser online à noite. Tá? Online à noite, então você pode ir para sua casa, se tiver aula aqui, vai ser liberada a aula, com certeza, para você fazer isso. É sexta, não tem? Então é sexta à noite. E sábado, aqui nesse auditório, até pelo menos 1h da tarde. Tá? Em que a gente vai fazer exercícios práticos, a gente vai trabalhar, eu vou conseguir dar um feedback para vocês e trazer exercícios para a sua prática. Já te adianto, ninguém vai ser exposto, ninguém vai ser obrigado a fazer a apresentação, não é isso, tá? Porque as pessoas têm medo de fazer meu curso de oratória porque acham que vão ter que falar, não é isso, você vai ser treinado, não é mesmo? Você vai ter conhecimento e aplicação. O treinamento, obviamente, vai de você a continuidade, né? Cada um no seu tempo. E aí sim, eu vou finalizar com essa história. Na Olimpíada de 1978, John Akiwai, da Tanzânia, resolveu participar da maratona, mais de 40 quilômetros. A maratona do México, a Olimpíada do México foi tomada por algumas peculiaridades. O ar rarefeito, sob baixa pressão, fez com que muitos atletas de velocidade batessem recordes olímpicos, porque tinha menos pressão e menos resistência do ar. Mas provas que precisavam de resistência aeróbica fizeram com que, por exemplo, nessa maratona, metade, aproximadamente, dos maratonistas desistissem de completar a maratona. Estou falando de atletas olímpicos, que subiram lá e não conseguiram. É só você ver o que acontece com os times do Brasil quando vão jogar na altitude. John Akiwai veio da Tanzânia. E 2 horas antes de John Akiwai entrar no estádio olímpico, no estádio Azteca Olímpico, o primeiro colocado da Olimpíada já havia cruzado a linha de chegada, 2 horas antes. E para quem já acompanhou a maratona, sabe que é chato pra caramba, né? Porque você assiste o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, e depois você acaba. Só que os maratonistas estão correndo ainda. Eles estão lá. E muitas pessoas simplesmente desligam a televisão e quem está no estádio olímpico precisa ir embora. As luzes já estavam se apagando, a luminosidade do sol já havia acabado.
E quando pouquíssimas pessoas estavam no Estádio Azteca, ouviram soar sirenes, apontando que então o último colocado da Olimpíada estava chegando. E as pessoas, algumas, retornaram, sentaram e esperaram. Quando viram adentrar no Estádio Azteca, estava esse atleta enfaixado, que havia sofrido uma queda que provavelmente tiraria qualquer um de nós de qualquer atividade. Ele se enfaixou e continuou correndo por mais vários quilômetros. Mancando, ele adentrou no Estádio Azteca, acompanhado das viaturas policiais, fechando, portanto, o estádio. Ele cruzou a linha de chegada e foi o último colocado da maratona de 1978. Os repórteres todos interessados em saber mais sobre aquela figura, até porque ele já havia ganhado outras maratonas pelo mundo afora, era uma figura conhecida, resolveram perguntar: John Achiuali, por que você continuou? A primeira coisa que ele disse foi: eu nunca pensei em desistir. Mas por que você se esforçou tanto para ser o último colocado na Olimpíada? E ele veio com uma frase épica: o meu país não me mandou a mais de 8.000 quilômetros de distância para começar uma prova. O meu país me mandou a 8.000 quilômetros de distância para terminar a prova. O que eu quero deixar para vocês, esse ensinamento olímpico, é que você não é atleta olímpico, mas você pode ter espírito de atleta olímpico. E o espírito fala com as emoções. Porque o que trouxe John Achiuali aí não foi a razão. Porque a razão é justamente aquilo que o faria parar. Não tem lógica. Eu já fui campeão e hoje eu simplesmente desisto. Machuquei minha perna, está mais do que justificado que eu não preciso provar mais nada para ninguém. O que determinou que John Achiuali seguisse foi o seu sistema límbico, foram as suas amígdalas, foram as memórias que ele tinha dos seus pais. Quando o pai dele disse: meu filho, se for para começar algo, vá até o fim. Se for para fazer algo, faça. Quem fala com vocês e quem está falando agora, ouvindo essa história, são as suas emoções, seu sistema límbico. E de tudo que eu falei para vocês, provavelmente essa será a única coisa que você vai guardar. E que assim seja. E isso provavelmente vai fazer com que você construa mais e tenha grandes transformações em sua vida. Gostaria de agradecer muito nessa quinta-feira maravilhosa. Muito obrigado, professora Camila, muito obrigado, professores, muito obrigado, meus caros alunos, e tenham uma ótima continuidade.